Olá, crocheteiras! Então, essa é a videoaula da tampa do vaso. Se você não assistiu ainda a primeira aula, já está disponível o tapete da pia. E assim que eu gravar o tapete do vaso, eu coloco o link também na descrição. Para fazer, eu tô usando o barbante na numeração 6, o vermelho e o verde bandeira e uma agulha na numeração 13,5. Eu vou colocar aqui normalmente, né, prender com um nozinho aqui na agulha. Deixo bem firme e vou fazer um total de 15 correntinhas. Então, eu laço e conto 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu venho fazendo um ponto alto. Volto na próxima, ponto alto. E vou trabalhar um ponto alto sobre cada correntinha até a minha última correntinha. Finalizando, então, aqui os pontos altos, sem contar essa, porque essa aqui, esse primeiro, eu vou usar como uma argola para virar meu trabalho. Sem contar esse primeiro, eu tenho um total de 12 pontos altos. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntes. No pezinho desse primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Note que quando eu faço ponto baixíssimo, eu já viro e vou trabalhar desse outro lado. Para iniciar, eu faço 2 correntinhas. Da mesma forma, eu sempre faço 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto, para ele ficar bem certinho, não ficar muito aberto aqui quando eu inicio e finalizo a carreira. Laço, então, eu fiz ponto alto sobre esse primeiro, agora eu venho sobre o segundo e vou fazer ponto alto. No próximo ponto alto, e vou trabalhando dessa forma até o penúltimo. Então, aqui eu tenho esse penúltimo e não trabalho sobre o último. Finalizei, então, ponto alto sobre o penúltimo. Agora, esse último eu vou usar como uma argola. Eu vou trabalhar pontos altos dentro desse espaço. Laço, e nesse espaço eu faço um total de 7 pontos altos. Sete pontos altos aqui, olha, fica essa parte oval do meu trabalho. Eu já venho aqui para esse outro lado, laço, e sobre o primeiro dessa outra lateral, eu faço um ponto alto. E vou trabalhando ponto alto sobre cada um até esse penúltimo. Aqui é a argola que eu vou trabalhar dentro dela. Finalizei aqui, então, o último ponto alto, e aqui eu tenho essa argola, né, que eu formei com as correntinhas. Laço, e da mesma forma do outro lado, nesse espaço, eu vou trabalhar um total de 7 pontos altos novamente. Finalizei, então, o sétimo, e agora, para finalizar, para não ficar essa marcação, eu pulo aqui, note que eu tenho essas 2 correntinhas que eu fiz para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Eu pulo esse e venho sobre o segundo e fecho com um ponto baixíssimo. Quando eu faço dessa forma, ele fica bem juntinho e ele não fica essa abertura, fica bem discreto esse final e início de carreira. Note que quando eu faço ponto baixíssimo, ele já vem sobre esse ponto que eu pulei. Então, na direção desse ponto, eu faço 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto. No segundo, eu vou fazer um ponto alto. Então, o primeiro e o segundo, ele fica juntinho. Bem juntinho por conta que eu fiz o ponto baixíssimo no segundo, mas você não pode pular ele, senão dá erro. Fiz no primeiro, no segundo, no terceiro, ponto alto, e vou trabalhando desta mesma forma até esse último da lateral, antes de iniciar esses que eu fiz os 7 pontos altos. Finalizando, então, os pontos altos, lembrando que toda carreira que você finalizar, você vai passando a mão para os pontos já ir ficando bem assentado. Então, eu fiz sobre o último da lateral e aqui eu tenho os 7 que eu fiz dentro desse espaço. Para cada ponto alto desses 7, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, aqui eu tenho meu primeiro, eu vou trabalhar 1 e no mesmo espaço, mais 1. Então, aqui eu inicio os aumentos, 2 pontos altos sobre o primeiro. Laço sobre o segundo, eu faço 1, 2. No próximo, faço 1 e 2.
Então, eu vou trabalhando desta mesma forma, 2 pontos altos sobre cada um desses 7, e eu vou ficar um total de 14 pontos altos nessa parte, que eu falo como a minha parte oval. Então, eu tenho os 2 cantos e eu vou fazer esses aumentos. Aqui, eu tenho meu último ponto alto, que é o 7º, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo espaço novamente. Então, aqui eu formei esse canto. Laço, e aqui eu inicio a parte da lateral. Então, sobre cada ponto alto aqui, eu vou trabalhar um ponto alto até chegar nesse último da lateral. Quando eu estiver iniciando aqui, eu faço 2 pontos altos sobre cada um da mesma forma que eu fiz aqui. Então, um ponto alto sobre cada um da lateral. Iniciei o meu primeiro dos 7, eu faço 2 no primeiro, 2 no segundo, 2 no terceiro, até o meu último. Quando eu fizer 2 pontos altos sobre esse último, que é o 7º, eu retorno. Finalizei, então, sobre o último, fiz dos 2 pontos altos, sempre dá uma conferida se tá certinho por 7 vezes, tem que dar um total de 14 pontos altos aqui também. Aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto que eu subi com as correntinhas, sobre o segundo eu faço um ponto baixíssimo. Ele já vem sobre esse ponto que eu pulei. Na direção desse que eu pulei, eu faço 2 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Sobre o segundo, um ponto alto. No próximo, eu trabalho novamente ponto alto sobre cada um, até chegar nesse que eu fiz os 2 pontos altos juntos. Cheguei, então, aqui eu tenho meu primeiro aumento, o aumento são os 2 pontos que eu trabalhei no mesmo espaço. Sobre o primeiro, eu faço um ponto alto. Sobre o segundo desses 2, eu vou fazer o meu aumento. Então, eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Aqui no próximo, sobre o primeiro, um ponto alto. Sobre o segundo, 2 pontos altos. Então, eu vou intercalando um ponto sozinho, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, sempre seguindo essa parte aqui, ó. Tenho esses 2 juntos, no primeiro eu faço 1, sobre o segundo eu faço 2, e vou fazendo desta mesma forma até chegar nesse último grupinho, que é o meu 7º aumento, que eu tenho esses 2 juntos no primeiro, 1, no segundo, 2, cheguei nessa outra lateral, vou trabalhar um ponto alto sobre cada um, até chegar no meu primeiro aumento, que são esses 2 pontos altos juntos. No primeiro, um sozinho, no segundo, 2 juntos. No primeiro, um sozinho, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, até chegar nesse último grupo. Aí, eu retorno para dar continuação. Então, aqui eu finalizei, então, toda essa carreira, vai fazendo e vai ajeitando para os pontos ficar bem assentados. Então, aqui eu finalizei toda a parte que eu tinha explicado, né? Um sozinho, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos. Finalizei, então, com 2 pontos altos no mesmo espaço, nesse meu último. Agora, eu vou cortar, arrematar esse barbante para dar início com a outra cor. Eu finalizo dessa forma, eu pulo esse primeiro e sobre o segundo eu faço um ponto baixíssimo, alongo, corto e faço arremate aqui desse outro lado, aqui do lado avesso, tá bom? Aí, eu retorno com o verde bandeira para dar início à próxima carreira. Então, aqui eu já voltei com o verde, no meu caso, tô usando o verde bandeira, né, para fazer as cores de Natal, mas você pode estar usando outras combinações de cores que fica bonito. Aqui, eu coloquei, né, o verde na agulha e vou iniciar, note que eu tenho aqui meu último aumento, né, os 2 pontos altos juntos, eu venho nesse primeiro da parte da lateral, e nessa carreira eu vou trabalhar pegando apenas uma alcinha de trás, a partir dessa carreira. Então, note que cada ponto alto eu tenho essa alcinha da frente e eu tenho uma alcinha de trás. Cada ponto alto é assim. Eu vou pegar somente a alcinha de trás para ele formar um relevo. Prendo com um ponto baixíssimo, subo 2 correntes para dar a altura do ponto alto. Laço, venho sobre o segundo, pegando a alcinha, somente a alcinha de trás, ponto alto. No seguinte, ponto alto, sempre pegando somente a alcinha de trás. Então, essa carreira eu vou fazer de pontos altos. Trabalho um ponto alto sobre cada um da lateral até esse meu primeiro aumento, que eu tenho os 2 pontos altos juntos. Feito, então, os pontos altos aqui nessa lateral, cheguei aqui onde eu tenho esses 2 pontos altos juntos da carreira anterior. Laço sobre o primeiro, eu faço um ponto alto
E sobre o segundo desses dois, eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, aqui eu vou ter aumentos. Aqui eu tenho esse ponto alto sozinho, eu trabalho um ponto alto sobre ele. Cheguei no meu próximo aumento, no primeiro 1 e no segundo 2. Então, sempre vou fazer 2 pontos altos no meu segundo ponto alto da carreira anterior, que eu tenho esses dois juntos. E onde eu tenho ponto alto sozinho, eu faço um ponto alto sozinho. Então, nessa carreira, eu faço 2 juntos, 1, 2 separados. 2 juntos, 1, 2 sozinhos. 2 juntos, e assim por toda a parte, até esse último aqui, esse é meu último aumento. Então, eu preciso ficar com 7 aumentos novamente. Então, sobre esse último, eu faço um sozinho, 2 juntos, e aqui na parte da lateral, eu faço um ponto alto sobre cada um, sempre pegando somente a alcinha de trás. Cheguei nessa outra parte, vai ser a mesma repetição. Aqui eu tenho meu primeiro aumento, sobre o primeiro, um sozinho, sobre o segundo, 2 juntos. Nesse sozinho da carreira anterior, um sozinho, cheguei no meu próximo aumento, no primeiro, um sozinho, e no segundo, 2 juntos. Faço por toda essa parte, até chegar aqui no final, sempre dá uma conferida se eu tenho os 7 aumentos nessa parte também, da mesma forma que eu tô fazendo aqui. Quando chegar aqui no final, eu retorno. Finalizei, então, toda essa volta, confere certinho se tem os 7 aumentos, tanto nessa parte quanto nessa parte. É muito importante que você esteja sempre conferindo, para o seu trabalho não ficar torto. Então, aqui eu fiz o meu último aumento, né, sobre esse, eu tenho esses 2, e fiz no primeiro, fiz 1, no segundo, fiz 2 pontos altos juntos. Aqui eu iniciei com essas duas correntinhas, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo sobre o segundo ponto alto. Então, eu fiz um ponto baixíssimo. E aqui, na direção desse segundo, agora eu vou dar início aos pontos altos cruzado. Eu pulei esse primeiro, então eu finalizei com ponto baixíssimo na direção desse segundo, e na direção desse segundo eu vou subir 2 correntes para formar o meu ponto alto, depois eu vou voltar nesse que eu pulei. Laço, e veio, eu fiz no segundo, agora sobre o terceiro eu vou pegar a alcinha de trás, fazendo um ponto alto. Agora eu laço, e nesse ponto que eu pulei, pegando somente a alcinha de trás, eu volto e faço, coloco a minha agulha, puxo uma laçada, alongo para ficar da altura desses que eu tenho na agulha, e tiro 2 e 2. Um ponto alto, só que ele fica cruzado. Uma correntinha de espaço, laço, pulo um ponto no seguinte, sempre pegando a alcinha de trás, eu faço um ponto alto e no próximo um ponto alto. O primeiro que ele fica meio que apertado, por conta que eu finalizei, mas a partir do segundo já fica mais fácil de fazer. Agora, eu laço e sobre esse que eu pulei, pegando somente a alcinha de trás, coloco a minha agulha, puxo uma laçada, alongo para ficar na altura dos outros pontos e vou tirar um ponto alto normal. Tiro 2 alcinhas e mais 2. Formei o meu próximo grupo. Uma correntinha, laço, pulo um ponto no seguinte, faço um ponto alto, pegando a alcinha de trás. No próximo, ponto alto, pegando a alcinha de trás. Laço, volto nesse que eu pulei, coloco a minha agulha, puxo, alongo e tiro 2 e 2, uma corrente de espaço. Então, a partir desse aqui fica bem mais fácil. Você vai fazer essa mesma repetição por toda a volta, tanto nessa lateral quanto nessa parte oval, você vai fazer a mesma repetição. Se nessa parte oval você achar que tá ficando repuxado, solta um pouquinho os pontos, tá bom? Então, eu aconselho que você faça uma correntinha entre um espaço e outro para dar certo a próxima carreira. Então, eu faço por toda a volta esta mesma repetição quando estiver finalizando aqui o retorno. Finalizando aqui, então, vou fazer mais um, mas eu vou explicar. Tem partes que precisa fazer alguns ajustes, então é muito importante que você, se puder, iniciar com a mesma quantidade de correntinhas para dar certo esses ajustes que eu faço durante
a confecção do tapete. Precisa fazer alguns ajustes para o tapete não ficar torto. Aí, eu tô mostrando aqui para vocês da forma que eu fiz. E eu tenho 2 pontos altos que sobraram aqui, então, eu vou precisar fazer alguns ajustes para dar certinho. Então, se você fez maior, ele pode dar uma diferença aqui na lateral, mas se você puder, faz a mesma quantidade para quando eu fizer um ajuste, ficar igual o meu. Aí, você não precisa ficar pensando em fazer ajustes conforme ficou a medida do seu tapete, tá bom? Então, aqui é o primeiro que eu fiz da parte da lateral. Então, eu preciso ter a mesma quantidade de pontos nessa lateral e nessa outra lateral. A mesma quantidade de grupos nessa parte oval e nessa também. Então, para o trabalho não ficar torto, precisa ficar a mesma quantidade. Eu vou estar explicando aqui. Esse é meu primeiro grupo. Notem que aqui eu tenho o meu aumento. Vou me basear por esses aumentos aqui que eu inicio a parte oval. Eu tenho 1, 2, 3, 4 grupinhos aqui nessa parte da lateral. Esse, eu iniciei aqui, ó, peguei o primeiro do aumento, então, eu vou contar como meu primeiro da parte oval. Nesse primeiro da parte oval, eu vou fazer uma marcação. Se você fez, talvez, maior ou menor, aqui nessa lateral que vai dar diferença. Mas na parte oval vai continuar a mesma quantidade de grupos. Então, eu tenho aqui eu tô na direção desse primeiro aumento e aqui eu tenho meu último aumento dessa parte oval. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, na direção desse último aumento, eu tenho meu último aqui dessa parte oval. Vou fazer uma marcação sobre ele, tá? Então, aqui nessa lateral eu tenho 4. Então, aqui eu preciso ter nessa outra lateral 4 grupinhos também. Então, depois dessa minha marcação, 1, 2, 3, 4 grupinhos que faz parte da minha lateral. E aqui eu inicio, até vou fazer uma marcação, o meu primeiro grupo. Então, você acertando essa primeira lateral e essa primeira parte oval, depois você só vai contando para dar certinho a parte dos grupos. Então, eu vou marcar como meu primeiro grupo da parte dessa outra parte oval. Notem que aqui eu tenho meu aumento, mas eu vou contar nesse aqui mesmo para dar certo essa parte. Então, aqui é o meu primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupinhos da mesma forma que eu tenho nessa parte oval. Então, muito importante essa parte, lembrando que se você fez maior ou menor, a única diferença que vai dar é a quantidade de grupinhos da parte da lateral. Aqui, então, eu tenho o nono e eu tenho 2 pontos altos sobrando. Eu vou fazer um ajuste aqui. Então, eu vou desmanchar esse, que é o nono, e o oitavo. Então, desmancho esse e esse oitavo, ó. Deixei esse primeiro ponto aqui e vou ter que eliminar 2 pontos altos. Eu fiz, então, esse primeiro ponto alto, que é do meu oitavo. Agora, eu venho sobre o próximo e faço um ponto alto. E vou fazer mais um ponto alto. Eu venho trabalhando 2, mas nesses 2 últimos eu vou fazer 1, 2 e vou fazer o terceiro. Laço e volto nesse que eu pulei, né? E faço um ponto alto, alongo, tiro 2 e 2, uma correntinha de espaço. Pulo 1 e venho para o seguinte, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no último, eu vou fazer um ponto alto também. Então, eu preciso de 3 nesses 2 últimos. Laço, volto nesse que eu pulei. Ponto alto, alongo, tiro 2 e 2, uma correntinha. E vou fechar, note que eu tenho esses 3 pontos altos, vou fechar sobre o segundo com um ponto baixíssimo. Então, eu finalizei dessa forma. Ele fica bem discreto aqui. Nas próximas carreiras, você nem vai notar que você fez um ponto alto a mais aqui, tá bom? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até vou fazer uma marcação nesse último, que é o meu último dessa parte oval. Então, é simples, ele não fica aparecendo, mas se tem necessidade, eu preciso fazer esses ajustes, tá ok? Então, essa parte tá finalizada, agora eu vou fazer mais uma carreira de pontos altos. Eu fechei com ponto baixíssimo sobre o segundo, faço 2 correntinhas na direção do primeiro, laço, venho sobre o segundo, pegando somente a alcinha de trás,
ponto alto. No terceiro, pegando a alcinha de trás, ponto alto. Lembra que eu fiz uma correntinha entre um grupinho e outro? Eu pulo essa correntinha, eu vou trabalhar somente sobre os pontos altos aqui na parte da lateral. Nessa parte oval, que é a partir dessa marcação, aí eu vou ter que fazer alguns aumentos, mas aí eu vou explicar. Então, aqui nessa parte da lateral, eu trabalho ponto alto sobre cada ponto alto, pegando a alcinha de trás até esse último antes da parte oval. Então, finalizei os pontos altos por toda essa parte da lateral. Aqui eu tenho o meu primeiro grupo da parte oval. Eu vou tirar essa marcação e vou colocar aqui nessa parte de baixo, para mim poder trabalhar sobre os pontos, mas eu tô na direção desse aqui ainda. Laço, e aqui eu vou precisar fazer alguns aumentos. Então, aqui é o meu primeiro grupo da parte oval. E como que eu vou fazer meus aumentos? Sobre cada grupo, eu vou trabalhar um ponto alto. Então, cada grupo tem 3 pontos altos. Quando estiver finalizando aqui, eu vou explicar certinho. Mas, a princípio, nesse primeiro grupo, nessa primeira parte oval, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada um. E o meu aumento eu vou fazer dessa forma. Sobre cada espaço, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui é o meu primeiro grupo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços. Então, aqui é o meu último grupo. Então, entre um grupo e outro, eu tenho 8 espaços. E cada espaço eu vou trabalhar 2 pontos altos. Eu vou mostrar aqui. Então, aqui é o meu primeiro grupo. Eu não trabalho nesse primeiro espaço antes do grupo. É muito importante você prestar bem atenção. Essa correntinha ainda faz parte da lateral, então eu pulo ela. Eu venho direto sobre o meu primeiro grupo da parte oval. Vou trabalhar um no primeiro, um no segundo e um no terceiro, normalmente. Aqui é o meu primeiro espaço da parte oval. Então, nesse espaço, eu vou fazer 2 pontos altos aqui, tá? Então, aqui eu já tenho meu segundo grupo, eu vou trabalhar apenas um ponto alto sobre cada ponto alto. 2, 3. Nesse próximo espaço, eu faço os 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, aqui vai ser dessa forma. Eu preciso ficar com 8 vezes e eu vou fazer esses 2 pontos altos juntos nos espaços. E sobre os grupos, 1, 2, 3 para cada um. Faça essa mesma repetição, muito importante que você tenha as marcações para você não se perder. Então, quando você fizer sobre esse último, você faz a marcação aqui embaixo para você poder trabalhar aqui e não perder a marcação. Quando eu estiver finalizando esse último espaço aqui, eu retorno para explicar como que eu vou fazer o restante. Então, aqui eu finalizei, né, conforme eu havia explicado. Depois desse primeiro grupo da parte oval, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços. Em cada espaço eu fiz 2 pontos altos. Então, aqui é a parte dos meus aumentos. E aqui eu tenho o meu último grupo ainda da parte oval, que eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada um. Então, eu tirei a marcação daqui de cima e coloquei aqui embaixo, mas na mesma direção para não se perder. Então, eu fiz o meu último grupo da parte oval e aqui na parte da lateral eu não trabalho nesses espaços entre um grupo e outro. Eu faço apenas direto sobre o ponto alto. Então, sobre cada grupo eu faço um ponto alto sobre cada um. Então, eu tenho 3 pontos altos em cada grupo, aqui, sempre pulando os espaços somente nos pontos altos. Chegando aqui, essa aqui é a minha primeira marcação da parte oval, eu vou trabalhar normalmente sobre ele e, novamente, eu vou repetir. Sobre cada espaço, num total de 8 vezes, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Aqui é o meu último grupo da parte oval. Então, nesse último espaço, eu trabalho 2 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes eu faço 2 pontos altos no espaço e sobre cada ponto dos grupos eu trabalho um ponto alto para cada. Então, aqui, lembra que eu fiz as duas... Por 2 vezes eu fiz, no meu caso, se você fez diferente, aí você vai ter que adaptar, mas precisa ficar a mesma quantidade de pontos, tanto nessa parte quanto nessa outra parte aqui. Aqui eu venho trabalhando com 2 pontos altos, um ponto alto cruzado. Nesses 2 últimos, eu fiz 3 pontos altos, um ponto alto cruzado. Como que eu vou fazer aqui? Então, ainda como eu vou fazer os aumentos, né, nos espaços, eu trabalho 2 pontos altos aqui.
Eu tenho 4, eu faço um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, pulo o terceiro, vou fazer um ponto alto no quarto. Então, por mais que eu tenha mais pontos altos, mas eu preciso ficar com 3 sobre ele. Nesse último é a mesma coisa. Um no primeiro, um no segundo, pula o terceiro e um no quarto. Tá ok? Então, quando estiver finalizando essa parte, eu retorno. Então, aqui eu finalizei, conforme eu falei, né, sobre esses 2 últimos que eu fiz o ajuste, eu fiz, né, 3 pontos altos igualmente, eu trabalhei sobre os outros. Então, aqui eu tenho a minha marcação, né, que é o primeiro dessa parte oval, e entre um espaço e outro eu fiz 2 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Por 8 vezes eu fiz os 2 pontos altos. Aqui é o meu último grupo da parte oval, trabalhei um sobre cada um. E eu vou finalizar, então, eu não trabalho nesse espaço. Aqui já faz parte da parte da lateral. Então, eu pulo esse primeiro e sobre o segundo eu faço um ponto baixíssimo. E vou alongar, cortar e arrematar para dar início à próxima carreira que eu vou estar usando a outra cor. Próxima carreira eu vou fazer com o vermelho. Finalizei aqui então, fiz o arremate e já voltei com o vermelho, que é a minha próxima cor. Eu venho aqui, notem que aqui eu tenho, nessa parte eu tenho os meus aumentos, eu me baseio sempre pelos aumentos para diferenciar a parte lateral com a parte oval. Vou iniciar aqui, então, eu tenho o meu aumento aqui, vou iniciar sobre esse e vou prender com um ponto baixíssimo sobre esse primeiro, que tá na direção desse grupo. 2 correntes, eu vou trabalhar toda de pontos altos, mas aqui eu vou ter os aumentos, vou estar explicando. Vou trabalhar sobre o próximo, sempre lembrando de pegar a alcinha de trás para formar esse relevo, para dar um destaque bem legal na peça. Então, aqui na parte da lateral, vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto até chegar nesse primeiro aumento. Lembra que eu fiz os 2 pontos altos no mesmo espaço, nesse espaço aqui entre um grupo e outro? Então, até chegar nesse aqui, eu retorno. Fiz, então, os pontos altos aqui na parte da lateral. Aqui eu tenho o meu primeiro aumento. Sempre deixa essas marcações para você conseguir se localizar. Aqui eu tenho o meu primeiro aumento, que é os 2 pontos altos juntos. E eu vou fazer aumentos também. Então, eu faço um ponto alto no primeiro e no segundo eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço. E aqui eu vou trabalhando ponto alto sobre cada um, e aqui eu tenho esses 2 juntos, que é o meu aumento. No primeiro faço 1, no segundo 2 juntos. Ponto alto sobre cada um, até chegar no meu próximo. Então, você vai repetir essa forma. Então, eu vou ficar um total de 8 aumentos também. Por 8 vezes, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço, sempre no segundo desse aumento da carreira anterior. Faz aqui até chegar aqui na parte da lateral, então, aqui eu tenho o meu último aumento. 1 no primeiro, 2 no segundo. Na parte da lateral, ponto alto sobre cada ponto alto. Cheguei na minha outra parte oval, eu vou trabalhar da mesma forma. Ponto alto sobre cada um. No primeiro aumento, um ponto alto sozinho no primeiro, 2 pontos altos no segundo. Ponto alto sobre cada um. Cheguei no meu próximo aumento, 1 no primeiro, 2 no segundo, por toda essa parte, sempre pegando a alcinha de trás. Quando estiver finalizando essa carreira aqui, eu retorno. Então, aqui eu finalizei, ó, eu vou fazendo e vou passando a mão, nota que ele tá certinho, ó. Não tá embabadado, não tá repuxando, eu vou fazendo pra ir assentando os pontos. Feito, então, aumento sobre aumento, dá uma conferida se tem certinho 8 aumentos aqui. Finalizei, então, sobre o último ponto alto. E aqui, eu pulo esse primeiro sobre o segundo, eu faço um ponto baixíssimo. Eu vou trabalhar mais uma carreira de pontos altos, tá bom? Então, aqui, eu faço 2 correntes para dar a altura do meu ponto alto sobre esse que eu pulei. Venho sobre o segundo, pegando a alcinha de trás, ponto alto. No seguinte, ponto alto. Eu vou trabalhando desta forma, e essa carreira vai ser a repetição dessa que eu fiz. Eu vou trabalhar na parte da lateral, ponto alto sobre cada um, e nos aumentos da mesma forma. Aqui eu tenho meu primeiro aumento. No primeiro eu faço 1, no segundo 2 juntos. Ponto alto sobre cada um, cheguei no meu próximo aumento. 1 no primeiro, 2 no segundo, ponto alto sobre cada um. Então, aqui, novamente, eu vou ter 8
aumentos nessa parte oval. Ele vai meio que querer ficar embabadado, mas se você tiver o ponto muito solto, dá uma apertada ou usa uma agulha de numeração menor, porque se eu não fizer aumentos aqui, na próxima carreira que eu vou fazer esses grupos de ponto alto cruzado, ele vai ficar repuxado se eu não fizer aumentos. Eu preciso fazer mais uma carreira com aumentos. Então, se você acha que está ficando muito solto, embabadado, deixa mais firme ou usa uma agulha de numeração menor. Então, eu faço aumento sobre aumento por toda essa parte, na lateral ponto alto sobre cada um, e nessa outra parte, aumento sobre aumento, e onde eu tenho ponto alto sobre cada um, até chegar aqui no final. Quando eu finalizar, eu retorno para dar início à próxima carreira.